Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, sua família, e que bom ter você aqui logo cedo pela manhã para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Estamos numa série sobre os milagres de Jesus. Jesus operou muitos milagres. Hoje vamos estudar aquele que é considerado o maior milagre operado por Cristo: a ressurreição de um homem que já estava morto há 4 dias. Seu nome? Lázaro. Vamos então para João capítulo 11. Esse será o texto que hoje vamos estudar. Obrigado, pastor Arilton. Mais uma vez, informações importantes nós temos recebido a cada manhã, não é mesmo? Bom, hoje é sexta-feira, semana chegando ao fim, é o último programa da semana, mas eu quero fazer um convite especial para você. Amanhã, sábado, as igrejas adventistas estarão abertas, esperando por você. 9 horas da manhã, nós temos uma reunião de estudo, de classes, e por volta das 10 horas da manhã, nós temos um momento de culto e adoração. Você será muito bem-vindo na Igreja Adventista. Eu sou o pastor Sidney, eu sou pastor da Igreja de Campinas, em São José, e você será bem-vindo nesse local de adoração e que lá você encontre amigos, encontre a palavra de Deus e seja muito feliz. Estou feliz de estar com vocês nesse encerramento de semana e essa manhã nós temos uma razão especial para nós orarmos a Deus. Talvez você que é empreendedor, empresário, um profissional liberal, não tem sido fácil para nós lidarmos com tantas situações econômicas do nosso país e do mundo inteiro. Eu gostaria de, nessa manhã, colocar de uma forma especial a sua vida, o seu comércio, a sua empresa, os seus planos empresariais, todos nas mãos de Deus. É Deus que controla todas as coisas e eu sei que Ele pode te abençoar e cuidar do seu comércio, da sua empresa, dos seus negócios, porque Ele tem interesse que a sua vida espiritual vá bem e também a sua vida material. Na verdade, que a sua vida material seja um reflexo da sua vida espiritual e dos seus momentos com Deus. Eu gostaria de ler para você nessa manhã um texto de Gênesis capítulo 2, no versículo 3. Essa promessa foi feita a Abraão, mas pela fé, nós que somos filhos de Abraão, também a recebemos. Está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que através da sua vida, das suas empresas, do seu trabalho, você seja uma bênção para muitas pessoas. Eu vou me ajoelhar agora, convido você para fazer o mesmo se você assim puder, e nós vamos orar e pedir a bênção por esses empresários, por essas pessoas que têm sido ousadas, trabalhado duro e precisam receber as bênçãos de Deus. Vamos orar? Nosso Deus eterno, nosso Pai, é com alegria em nosso coração que nós nos ajoelhamos na Tua presença, sabendo que a semana vai chegando ao fim, hoje é o último dia do nosso trabalho semanal e nós recebemos tantas bênçãos do Senhor. O Senhor tem cuidado tanto da gente. Às vezes a gente não vê os milagres que o Senhor faz à nossa volta, a proteção, o livramento, os ensinos, o cuidado. Ó Deus, obrigado por ser tão interessado em nossa vida. O Senhor não está distante de forma que a gente não possa estar perto do Senhor. Pelo contrário, a Tua palavra fala que o Senhor está presente com os contritos, abatidos de coração. Cada vez que a gente precisa do Senhor, há um Pai no céu que nos ama e está interessado em estar perto de nós. Nessa manhã, Senhor, eu gostaria muito de pedir a bênção por todos aqueles guerreiros, lutadores, empresários, profissionais liberais, pessoas que têm usado a sua criatividade, seus talentos para tentar fazer o nosso país ter desenvolvimento também. Eu peço a Tua bênção por eles. Não é fácil ter a responsabilidade de ter que manter tantas famílias de colaboradores na empresa. Às vezes o peso de ter que, quem sabe, demitir uma pessoa não é fácil para um empreendedor. Eu queria que o Senhor estivesse cuidando desses Teus filhos, abençoando as empresas deles,
abençoando os negócios para que prosperem, abençoando a vida financeira para que as fronteiras deles se alarguem e essas bênçãos que foram um dia prometidas a Abraão também sejam estendidas aos teus filhos de hoje. Que eles percebam o Senhor abrindo portas, cuidando deles, resolvendo problemas, dando soluções para problemas dentro do trabalho da empresa. Ó Senhor, cuida deles. Às vezes são pessoas esquecidas, as pessoas imaginam que elas têm tudo, têm dinheiro, mas às vezes, Senhor Deus, há problemas, há pesos, há fardos tão difíceis de serem carregados. E eu queria que esses teus filhos, que têm a responsabilidade de gerir uma empresa, possam se sentir nessa manhã cuidados pela mão de Deus. Abençoa eles, guarda eles e que eles saibam que Deus se interessa por eles e os ama profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos então agora ao nosso momento de estudar a Bíblia, aqui no programa Primeiro Deus. Ao longo desses dias, estamos estudando sobre milagres que Jesus realizou. Esta é a nossa série, Milagres de Jesus. Ontem, estudamos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Hoje, vamos estudar uma outra ressurreição operada por Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. O texto aparece aqui em João capítulo 11, a partir do primeiro verso. E esse é o tema que agora vamos estudar. Mas como você já sabe, aqui no programa Primeiro Deus, a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você a nós orarmos agora, pedindo a bênção do céu para o estudo que nós vamos ter. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez nesta manhã para estudarmos o Teu livro sagrado. Ele está em nossas mãos, queremos abri-lo, estudá-lo e queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito seja mais uma vez o nosso professor e nos guie agora no aprendizado das verdades espirituais que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoe cada amigo, cada amiga que está comigo agora orando, que o Teu bom e Santo Espírito esteja em cada lar, em cada família e que agora nós possamos aprender mais da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos agora então ao estudo do milagre de hoje. Vamos para João capítulo 11, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 45, você tem todo o relato desse milagre. Eu queria ler apenas alguns versos com você hoje, que são os principais para compreendermos como esse milagre aconteceu. O verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora acompanha comigo o verso 11. E isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Até aqui por enquanto. O texto é muito claro em nos informar a respeito desse milagre. Ele aconteceu na cidade de Betânia. Nessa cidade moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus era muito amigo dessa família. Em realidade, Jesus gostava muito de estar com essa família, porque ali
ele podia descansar de alguma forma. Era um local onde ele encontrava refúgio, abrigo, um local amigável para descansar. Maria era aquela que lutava com muitos problemas, mas o Senhor havia sempre a ajudado. Ela havia ungido aos pés do Senhor com um perfume muito caro e enxugado com os cabelos. Ela amava também a Jesus. E agora, as irmãs Marta e Maria passam por um momento familiar difícil. O irmão adoece. A Bíblia não menciona os pais desses 3 irmãos. Possivelmente, eles já não vivessem a essa altura. Agora, as irmãs descobrem que Lázaro está doente e ficam preocupadas. Mandam a notícia para Jesus, na esperança de que Jesus viesse e então ajudasse Lázaro em sua doença. Elas mandaram um recado e o recado foi muito interessante. Disseram os mensageiros: digam para Jesus que está enfermo a Lázaro, a quem tu amas. De fato, Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E elas esperavam que com essa notícia, com esse pedido, Jesus se apressasse em atender. O verso 4 diz que Jesus não se apressou em atender, mas fez uma afirmação interessante. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Em outras palavras, Lázaro está doente, mas essa enfermidade não é para a morte. Como não é para a morte? Finalmente Lázaro não morreu? Sim, só que Jesus tinha outro plano para Lázaro. Jesus sabia que Lázaro morreria, mas Jesus iria ressuscitá-lo, para que de alguma forma o Filho de Deus fosse glorificado. É interessante ver como Jesus lidava com cada situação. É interessante ver como Jesus mandou então esta mensagem para Marta e Maria. Esta enfermidade não é para a morte. E depois de dizer isso, Jesus demorou ainda 2 dias no mesmo lugar aonde ele estava. As irmãs pensavam que Jesus, ao receber a notícia, logo viria para atender o seu pedido, mas Jesus se demorou 2 dias mais. E por que ele demorou tanto tempo para atender o pedido? É porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não morreria. Em presença da vida, a morte não tem vez. Mas Jesus ocultou sua presença, Jesus demorou onde estava 2 dias, justamente para que Lázaro morresse. E de fato, a morte se abateu sobre Lázaro. O verso 11, Jesus deixa claro: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mais uma vez, em João capítulo 11, nós encontramos uma analogia que Cristo faz para a morte. Ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu. Lázaro estava morto, mas Jesus comparou a morte a um sono. Por que Jesus fez essa comparação? Porque a morte é exatamente isso. Quando nós morremos, nós dormimos. As pessoas, quando morrem, elas estão inconscientes como alguém que dorme. A gente dorme 7, 8, 9 horas e não percebe o tempo passar. O mesmo se dá com os mortos. Alguém que morreu há 2000 anos no passado, nos dias de Cristo, para ele, não se passaram 2000 anos, porque morto não tem consciência de tempo. Todas as pessoas, quando morrem, elas fecham os olhos e elas abrirão os olhos na ressurreição. Não importa quanto tempo tenha passado, para o morto não passou tempo algum. Ele fechou os olhos e já irá abri-los na ressurreição, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Ontem vimos um pouquinho a respeito dessas 2 ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira ressurreição será a ressurreição dos salvos, no momento em que Jesus voltar a essa terra. A segunda ressurreição será a dos ímpios, que acontecerá 1000 anos depois da volta de Jesus. Interessante pensar que Jesus disse que Lázaro estava morto, mas ele iria despertá-lo. Essa expressão tem a ver com a ressurreição.
Assim, na Bíblia, a morte é comparada a um sono e a ressurreição é o acordar desse sono, é o despertar. Quando Jesus chega em Betânia, depois de ter esperado alguns dias para ir até lá, ele vai se encontrar com as irmãs Marta e Maria. E quando ele chega lá, a primeira que sai ao seu encontro é Marta e Maria fica em casa. E Jesus vai pronunciar na presença delas o que aparece em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus queria encher o coração dessas irmãs da esperança da vida eterna. A solução, mesmo para a morte. Cristo tem solução para todos os problemas da humanidade, até mesmo a morte. O grande problema é que nós, seres humanos, queremos resolver tudo do nosso jeito e não confiamos na direção de Cristo, para que Ele nos ajude a resolver os problemas. Jesus, quando chega em Betânia, primeiro ele é saudado por Marta, depois vem Maria. E o texto de João 11, 32 e 33 diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. É interessante olhar para esse texto e pensar. Quando Jesus chega em Betânia, as irmãs têm o mesmo discurso. Se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. É verdade. Se Jesus tivesse atendido de imediato o pedido, ele poderia ter curado a enfermidade de Lázaro. Mas Jesus tinha um plano maior. Queria demonstrar seu poder sobre a morte. Queria mostrar qual será o futuro de todo aquele que crê e ama a Ele. Assim, quando Jesus chega, Maria diz: Senhor, se estivesses aqui ou se estiveras aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. E o texto diz que quando Jesus viu a chorar, bem como os outros judeus, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa expressão quer dizer que Jesus chorou profundamente. Ele sentiu profunda dor pela situação que as irmãs estavam vivendo. Agitou-se em espírito quer dizer que Jesus ficou abalado com aquela cena. Jesus viu ali, naquele quadro, das irmãs lamentando a morte de um irmão, o que acontece com as famílias humanas. Jesus lamentou não apenas a morte de Lázaro. Jesus agitou-se em seu espírito porque ele viu a consequência última do pecado que será a morte. Jesus, no seu olhar profético, ele também testemunhou a destruição que os ímpios um dia terão por não aceitarem o seu plano de salvação. Verá a morte eterna como sendo o último ato. Jesus ficou triste porque muitos não aceitam o seu plano de salvação e a recompensa para estes será a morte eterna. Isto provocou angústia no coração de Jesus. Aquele que viera trazer vida, salvação, esperança, é rejeitado por milhares. Interessante que isso não é diferente hoje. Quantas pessoas se interessam por religião? Quantas pessoas se interessam pelo estudo da Bíblia? Quantas pessoas estão comprometidas com aquilo que esse livro ensina? Quantas pessoas de fato querem seguir nas pegadas de Jesus? Não são muitas. Aliás, Jesus disse claramente que larga é a porta e o caminho para o pecado, para a destruição, muitos acertam com ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que acertam com ele. A grande multidão não quer saber de Jesus. Querem saber dos seus prazeres, da sua vida cotidiana, dos seus afazeres, dos seus sonhos e projetos, e se esquecem de que nós temos um Deus que nos ama e que tem um plano de vida eterna para todos nós. Eu espero sinceramente que esse não seja o seu caso. E se você está acompanhando esse programa agora, certamente é porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E ele vai continuar falando, abençoando nossas vidas.
e perguntou: onde os sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. João 11:35 é um dos menores versos da Bíblia. Talvez o menor verso da Bíblia seja Jó 3, verso 2, que diz: disse Jó. Mas João 11, versículo 35, diz apenas: Jesus chorou. Um pequeno verso com grande significado. Jesus chora as dores da humanidade. Jesus chora quando os seus filhos choram. Deus sofre quando nós sofremos. Assim como nós que somos pais, às vezes passamos a noite acordados cuidando dos filhos, às vezes choramos diante das mazelas da vida. Quando alguém que nós amamos sofre, nós também sofremos. O mesmo acontece com Jesus. Um verso tão pequeno, mas com um significado tão grande. Quando Jesus chora, aqui em João 11:35, ele chora o sofrimento das irmãs. Ele chora a separação. Ele chora pela dor da morte. Interessante que a Bíblia registrou, pelo menos em 3 momentos, o choro de Jesus. Essa foi uma ocasião. A outra ocasião foi quando Jesus chorou diante da vista de Jerusalém e ele pronunciou aquelas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha junta seus pintinhos e vós não quisestes? Sim, Jesus chora é porque muitas pessoas o rejeitam. Depois o livro de Hebreus vai dizer que Jesus chorou ou orou com lágrimas ao Pai, pensando em todos nós. Assim, amigos, nessas ocasiões em que Jesus chora e a Bíblia fala sobre isso, ela fala sobre esse sentimento da perda, da morte, das consequências do pecado e também da rejeição que muitas pessoas têm em relação a Ele e ao que Ele está fazendo. Interessante que Jesus chorou diante de todo aquele quadro. Versículo 39 e 40, Jesus então ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Interessante. Num outro caso de ressurreição, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele ensinou algo parecido. Quando ele chegou na casa de Jairo, haviam ali pessoas chorando, e então Jesus disse: por que vocês estão em alvoroço e choram? A menina não está morta, mas dorme. Jesus disse também que a menina dormia, ele também comparou a morte dela a um sono, e as pessoas riram de Jesus. Jesus então chama Pedro, Tiago e João, Jairo e sua esposa, e somente eles entram aonde o milagre vai acontecer. Aquelas pessoas que riram de Jesus, elas não viram o milagre acontecer. Elas não viram o exato momento em que Jesus ressuscitou a menina, porque só pode ver a glória de Deus aqueles que creem. E Jesus ensinou isso agora mais uma vez para Marta. Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Creia. A mensagem também é para nós hoje. Se queremos ver a glória de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos ser crentes e não incrédulos. Marta, fica tranquila, você verá a glória de Deus. Jesus então pediu que tirassem a pedra. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Interessante que Jesus pediu que as pessoas tirassem a pedra. Ele podia ter ordenado que a pedra se movesse, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque muitas vezes no plano de Deus há uma parte humana a ser desempenhada. Deus permite que o ser humano participe de suas obras. E é para nós um privilégio
de alguma maneira, realizarmos a obra do Senhor. Tirai a pedra significa que há alguma coisa que o ser humano pode fazer. E aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não fará. Agora, aquilo que o ser humano não pode fazer, Deus fará por ele. Depois de removerem a pedra, Jesus então diz: Lázaro, vem para fora. Você sabe por que Jesus disse: Lázaro, vem para fora? Porque o poder que há na palavra de Cristo teria ressuscitado todos os mortos. Se Jesus não tivesse nominado o morto que ele estava chamando à vida, outros mortos poderiam ter ressuscitado. Dado ao poder de sua palavra, Jesus teve que especificar qual é o morto que ele queria nesse momento ressuscitar. Por isso ele disse: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? No mesmo instante, Lázaro ressuscitou. A palavra de Deus nos ensina, no versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu queria ter visto essa cena. Ali Lázaro todo enfaixado com as faixas mortuárias, com um lenço cobrindo o rosto, de repente ele aparece à entrada da sepultura e Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Imagine a cena, as pessoas começando a desenrolar aquelas faixas, tirando o lenço de sua face. A irmã Marta havia dito: Senhor, ele está morto há 4 dias, ele cheira mal. Mas agora, quando eles começam a tirar as faixas, eles percebem que Lázaro está completamente restaurado. Ele não é um morto que apodrece há 4 dias. Ele é alguém completamente vivificado, sem qualquer doença. Extraordinário poder de Jesus. Alguns consideram este o maior milagre operado por Jesus. Trazer à vida um homem que já estava morto há 4 dias. Por que Jesus esperou 4 dias para então ressuscitar Lázaro? Havia muitas crenças populares nos dias de Jesus, ainda como há hoje também. Haviam pessoas que pensavam que em até 3 dias a pessoa poderia voltar à vida, mas não mais depois disso. Alguns já ensinavam algum tipo de reencarnação até 3 dias. Jesus esperou 4 dias para que não houvesse nenhuma desconfiança, para que não houvesse dúvidas a respeito do poder que ele tem sobre a morte e de que a morte é um estado de sono. As pessoas adormecem e ali estão até a ressurreição. Não existe um outro plano, não existe outra coisa. Aqui na palavra de Deus, esse assunto é muito claro. Eu fico imaginando a alegria de Marta e Maria ao contemplar o seu irmão agora ressurreto. Eu fico pensando na alegria que envolveu essa família em ter de volta o irmão a quem elas tanto amavam. Qual é a lição especial que a palavra de Deus quer dizer para nós hoje? Qual é o grande ensino dessa história? Nós podemos extrair muitas lições espirituais. Uma delas, Jesus sempre olha o nosso sofrimento. Jesus se importa com todos nós. E assim como se importou com Marta e Maria e foi até Betânia para operar esse milagre, Ele também deseja ir hoje na sua casa para operar o milagre que você tanto precisa. Uma segunda lição espiritual que podemos extrair desse texto é que existe uma parte humana a ser desempenhada. No tirai a pedra, Jesus nos ensina que aquilo que está ao nosso alcance fazer, Ele não fará. Ele fará aquilo que é impossível que nós o façamos. E uma terceira lição repousa no fato de que as pessoas que morrem, elas estão dormindo o sono da morte e dormirão esse sono até a ressurreição. Na ressurreição de Lázaro, nós temos uma antecipação do que Jesus fará quando Ele voltar em glória e majestade. E todos os mortos que dormiram, crendo nele como Salvador, serão ressuscitados. É por isso que diante da sepultura, Jesus disse o que está escrito em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Porque ele disse, ainda que morra. É porque eu e você estamos sujeitos a essa morte, a chamada primeira morte. A morte que os seres humanos estão passando por ela, essa é a primeira morte. Porque há uma segunda. A segunda morte é a morte eterna, é a morte do lago de fogo e enxofre. Dessa segunda morte não há retorno dela. Aquele que morre a primeira morte, ele pode ressuscitar, mas a segunda morte é a morte eterna. Então aquele que crê em Cristo como Salvador pode até passar pela primeira morte, mas não passará pela segunda, porque Jesus trará de volta os mortos já glorificados. Ele vai ressuscitá-los transformados com a perfeição que tinha Adão e Eva quando saíram das mãos do Criador. É por isso que o nosso coração hoje pode se encher de esperança e certeza de que Deus fará por nós infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos e clamamos a Ele. Eu não sei qual é o milagre que você hoje está precisando, mas eu sei de uma coisa: 2000 anos se passaram e esse Cristo não perdeu o poder de fazer milagres. Ainda hoje, Ele deseja ir na sua casa, na sua cidade e fazer por você aquilo que você nunca poderia fazer. Quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre em nossa vida? Ele nem precisa de tempo. Num instante Deus pode fazer esse milagre. O que Ele precisa é encontrar um coração receptivo, alguém que tenha fé, alguém que acredite que Ele tem todo o poder no céu e na terra e permita ser transformado, ser mudado por sua graça. É isso que Ele precisa. Queridos amigos, você precisa de um milagre hoje? Querida amiga, você precisa de um milagre em sua vida hoje? Então coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Entregue-se completamente a Ele. Confie nele e esse milagre vai acontecer. O maior milagre que Jesus operou em seu ministério foi ressuscitar um morto. Alguém que estava sepultado há 4 dias. Mas hoje, o milagre que Ele deseja realizar é ressuscitar alguém que está morto espiritual. Se esse é o seu caso, permita que Jesus venha e faça na sua vida o milagre que você tanto precisa. Ora comigo agora. Pai querido, muito obrigado por esse lindo milagre que nos ensina tantas lições espirituais. Que nós hoje possamos também, através do poder de Cristo, termos uma ressurreição na nossa vida espiritual. Que nós possamos, com a Tua ajuda, Te servir de todo o coração em espírito e em verdade. E que o Senhor nos prepare a cada momento para a Tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.